Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Vamos trocar uma ideia hoje sobre o Arboleda e essa possível suspensão de 1 a 3 jogos que ele vai ter agora, que ele vai ser julgado. É ridículo, situação animalesca. Quero falar também com vocês sobre a questão que o São Paulo precisa para se classificar. São Paulo tem 4 jogos, 3 são fora de casa, tá? Deixa eu mostrar pra vocês quais são os jogos, vai ser bem bacana. Quero falar também sobre Tiquinho Soares, o que chacoalhou a internet aí do Tiquinho Soares no São Paulo. Acho que vai ser um vídeo muito legal. Anotei mais algumas cositas mais aqui. Tem também sobre o Lucas Moura, coisa boa. Vem comigo, vai ser muito da hora. Deixa o like pra dar uma moral no vídeo e se inscreva aqui no canal, que você é muito bem-vinda, muito bem-vinda. E eu faço muita questão de ter você por aqui. Tamo junto? Posso contar? Tô contando. Quero te lembrar também que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker muito top, onde você consegue dar palpites de futebol, de basquete, qualquer palpite que você quiser. E acertando você ganha. Na 1xBet você encontra melhores odds. E no primeiro comentário fixado você encontra também, no meu link, no link do Juba, um cupom de boas-vindas. Um bônus de boas-vindas, que é no meu cupom, usando o meu link. Você deposita 100 no seu primeiro depósito, ele vira 200. No primeiro depósito, depois é 200, vira 400. E assim vai até os R$ 1.560. Hoje tem a Premier League. Olha só. Brighton versus Everton, Crystal Palace com o Burnley, United contra o Fulham e tem aqui o Bournemouth contra o Manchester City, jogo top, ó. A vitória do Bournemouth tá pagando 6,26, a do City paga 1,53 e o empate paga 4,93. Achei top essa aqui do Bournemouth contra o City, tá tudo no primeiro comentário fixado, beleza? Valeu, XBet, tamo junto. Galera, todo mundo sabe que o São Paulo tem um jogo a menos no Paulista, certo? Todos vocês estão sabendo já. São Paulo ele encontra ali em terceiro colocado, mas ele tem um jogo a menos. Tem que ganhar e assumir até a liderança do grupo. Só que o São Paulo pode ficar fora. Tá todo mundo querendo colocar um sensacionalismo no tricolor e falou: São Paulo pode ficar fora. São Paulo tá fora da zona de classificação. Beleza, então, vamos lá. O São Paulo, como tem um jogo a menos, ele joga agora contra o Guarani e joga lá fora de casa, lá em Campinas. Então, Guarani fora domingo agora. Depois, o São Paulo pega a Inter de Limeira em Brasília. Não sei por que a Inter de Limeira vai para Brasília o jogo, mas a Inter de Limeira nós vamos pegar um campinho neutro que é em Brasília. Não é no Morumbi também. O Palmeiras, que é o jogo do dia 3 de março, a gente pega no Morumbi. Só que o Palmeiras é um time dificílimo de ganhar. Não é um time normal, de você chegar e falar, igual a Inter... Caiu um cabelinho. A Inter de Limeira, que o São Paulo tem que ganhar. Então o São Paulo pega o Palmeiras no Morumbi e pode dar aquele problema, um empate, pode acontecer. E depois o São Paulo pega o Ituano em Itu, que tá longe de ser um jogo fácil. Vamos falar a verdade, tá difícil. Não é um jogo fácil. Esses 4 jogos, vocês perceberam que o São Paulo, o único que pega no Morumbi é o Palmeiras. Fazendo valer ou não o mando de jogo, contra o Palmeiras sendo uma incógnita, é como se o São Paulo não jogasse nenhum jogo em casa e falasse, esse aqui em casa eu garanto a vitória. Isso que é o difícil. Então o São Paulo tem desse jogo a menos, o São Paulo ainda pode sim classificar e com tranquilidade, se ganhar os jogos dos times menores e não sei o que vai acontecer com o Palmeiras, mas Guarani pelo menos e você tem que ganhar do Guarani pelo menos, né? Tem a Inter de Limeira também tem que ganhar, desculpa, não tem nem o que discutir. O Palmeiras 8 anos fica um pouco mais difícil na reta final. O São Paulo conta com a volta do Lucas Moura para poder ganhar esses jogos. O que tá acontecendo? O Lucas Moura, ele é um dos caras que na recuperação, pensa aí, Igor Vinícius, 100% recuperado, treinou fazendo nenhum tipo de restrição, sabe? Treinou e treinou legal. Ele, o Wellington Rato, os caras voltaram de verdade pra treinar e pra jogar. Estão jogando normal no treino. O Lucas ainda tinha feito treino com bola, mas não estava 100% ainda. Então o São Paulo está preparando o Lucas pra jogar 100% contra o Palmeiras. Mas vocês perceberam, o Palmeiras é o terceiro jogo. Pega agora Guarani, depois Inter de Limeira, depois o Palmeiras, que é o penúltimo jogo antes do Ituano, que é o último. Se o São Paulo está preparando o Lucas pro penúltimo jogo, quer dizer que ele não joga contra o Guarani? Não, ele deve já jogar contra o Guarani. E o São Paulo conta muito com o Lucas voltando. Não tem o Rames ainda nessa fase, por enquanto não escreveu o Rames. Então o São Paulo pode ser que nem escreva o Rames, fique 4 jogos agora sem o Rames, para o Rames ficar 100% fisicamente, para começar já jogando pelo São Paulo no mata-mata. É estranho você contar com um cara igual o Rames só no mata-mata, o cara começa nas quartas. Imagina um cara que começa nas quartas. É difícil pensar nisso. Eu já vi o Amoroso, né, na Libertadores, como acho que na semifinal, em 2005. Mas não é o mesmo caso, né? O São Paulo não pode contar com um cara igual o Rames só nas quartas. Acho que é difícil, mas tudo bem, pode ser que aconteça.
O Arboleda, ele, mudando de Lucas pra Arboleda, o Lucas é a ótima notícia que voltou, né? O Arboleda, ele teve aquele encontrão, sabe o encontrão? Ele trombou de frente com o cara do Red Bull Bragantino, o Elinho e ele foram expulsos, e agora o Arboleda e o Elinho, terça-feira, vão ser julgados pelo tribunal aí do futebol, da Paulista, pra poder ver se os caras vão pegar de 1 a 3 jogos. Ele entrou no ato de desleal ou hostil, acho que artigo 250, ato desleal ou hostil. O Arboleda não dá carrinho, não dá cotovelada, não dá joelhada na costela de ninguém, não quebrou a costela do Yuri Alberto, não fez isso, né? Não deu carrinho por trás, né? Não fez igual o Fagner. Ele deu uma trombada de frente com o atacante. Olhando o lance, muita gente interpreta que nem falta foi. Foi um lance, um encontrão, um acaso. O cara dá um drible da vaca nele, dá um toque na bola e ele tromba de frente com o cara estando em pé. E aí agora ele vai entrar no desleal e hostil. O Arboleda, ele tem um histórico de nem fazer muitas faltas, né? O Arboleda não é que ele não dá carrinho, não é que ele não toma cartão, ele mal faz falta, o Arboleda. Você vê o jogo dele, o jogo totalmente limpo, honesto, cara que tem as pernas compridas, desarma na bola. E aí agora você vai colocar o Arboleda assim, ó, fiquei bastante nervoso com essa situação do Arboleda porque não merece, sabe? Se fosse o Diego Lugano, você fala assim, pô, o Lugano é um dos maiores ídolos que eu tenho na vida, tá? Não é só no futebol, é na vida. Se fosse o Diego Lugano, você fala, tudo bem, deixa os caras analisarem lá, o Lugano tem um histórico de não ser o cara mais soft, né, o mais macio do mundo. O Arboleda é. Então, assim, achei palhaçada o que fizeram com o Arboleda aí, tá? Vamos lá. O Tiquinho Soares. Atacante do Botafogo que teve uma fase iluminada no ano passado, enquanto o Botafogo tinha o técnico português lá, Bom, nunca lembrei, não vou lembrar agora, né? O Botafogo começa o Campeonato Brasileiro como um cometa passando, era uma coisa linda de se ver, ia ser campeão brasileiro disparado, o time que encantou o Brasil. Do nada trocou de técnico, Lúcio Flávio, depois o próximo, os caras quase ficaram fora da Libertadores. O Tiquinho Soares, enquanto tinha o primeiro técnico português, deitou e rolou no Brasil, fez gol em todo mundo, mas em todo mundo mesmo. Ele ficou marcado no fim do ano passado, porque o Botafogo despencou na tabela, perdeu pra todo mundo com os novos técnicos, ele virou banco de reservas, e depois quando ele tá jogando, o Palmeiras jogou um jogo com o Botafogo lá, o Palmeiras acabou sendo campeão, né? Pra quem não lembra. E jogando aquele jogo lá, o Tiquinho tinha acho que um pênalti pra fazer o gol. Acabou 4 a 3 pro Palmeiras. Tava 3 a 0 pro Botafogo. O Tiquinho poderia fazer o quarto. Acaba perdendo o pênalti, não faz. O Palmeiras vira e faz 4 gols. Estão tentando colocar a culpa no Tiquinho sobre isso aí. Mas eu não abraço essa ideia. Pra mim o Tiquinho é um atacante excelente, tá? Muito, muito excelente mesmo. O Tiquinho hoje está com 33 anos. E os muros do Newton Santos, o estádio lá do Botafogo, amanheceram pichados ontem com o pessoal pedindo a saída do Tiquinho, fora Tiquinho Soares, o pessoal da torcida do Botafogo. O São Paulo teve interesse no Tiquinho já uns tempos atrás. Então, o São Paulo tentou trazer o Tiquinho Soares, acabou frustrado com a ideia, não conseguiu trazer, e o Botafogo trouxe, e acabou que o Tiquinho foi um baita de um jogador no Botafogo, enquanto durou o romance deles lá. Agora, o São Paulo ele se vê numa situação que ele conta com o Caleri. E eu tô batendo nessa tecla aqui. O São Paulo tem o Caleri. Então o jogador que viria pro São Paulo deveria, talvez, vir sem custo. Porque ele, em tese, e somente em tese, ele é reserva. Centroavante. Se você trouxer um cara que joga junto com o Caleri na frente, por exemplo, que pode, igual o Brenner, que pode ser atacante junto com o Caleri, o Cristiano Ronaldo, Benzema, sabe? Caras que são centroavantes, mas que jogam legal com outro centroavante, Brenner, Cristiano Ronaldo e Benzema, tá de boa. Agora, o Tiquinho Soares, é possível que ele e o Caleri não se entendam em campo. Então, se não se entenderem, você tem que colocar um desses no banco. E o Caleri dificilmente vai pegar banco no São Paulo, até porque não merece, né? O Caleri numa fase, normalmente, que ele não começa tão bem o ano, ele acaba maravilhosamente bem, não começa tão bem, ele fez gol aí no Palmeiras, fez gol no Palmeiras, ele fez? Não, Palmeiras não, fez gol no Corinthians, ele fez gol no Red Bull, e só golaço. No Corinthians foi um golaço, no Red Bull foi um golaço. 2 clássicos que ele pegou, ele fez golaço. Então ele faz sim, e ele joga muita bola, ele foi protagonista demais na Copa do Brasil. Então, quando o cara que vier pro lugar do Caleri, ou pra jogar de reserva do Caleri, ele tem que ser alguém barato, quase que de graça. O Tiquinho, se chega no São Paulo hoje,
Ele chega, o São Paulo contrata, o São Paulo tá tentando o André Silva, né? Não deu certo ainda, aquele atacante que é brasileiro, que joga lá em Portugal. Ainda não deu certo. E o São Paulo, olhando pro Tiquinho, se contratar, o Tiquinho viria para ser um titular absoluto do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o São Paulo ele joga hoje na Libertadores e na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Hoje nós estamos no Paulista, né? Mas o Paulista vai acabar daqui a uns dias. E aí, quando o Paulista acaba, começa o ano de verdade. Ganhar o Paulista é gostoso demais. Mas a verdade é que não vale muito, né? É um título, mas não vale nada. Você vai disputar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o peso desses campeonatos não dá pra comparar com o Campeonato Paulista. Então esse cara viria pra tentar jogar pelo menos um brasileiro, que é um campeonato que não é de Copa. O Caleri seria o titular das Copas e o Tiquinho o titular no Campeonato Brasileiro. O que é uma coisa bem bacana de pensar é que o São Paulo hoje conta com possivelmente o Rato, o Nestor, o Lucas e o Caleri no time titular principal. Só que nós temos dois problemas aí. Um chama Galopo, que ainda não encontrou seu futebol agora em 2024, depois da contusão, e o outro chama Ramos Rodrigues. Certo? Não vou nem considerar o Nicão, o Rodriguinho, não vou considerar esses caras que são realmente banco. Nem o Luciano, que eu vou considerar, porque esse aí eu vou chamar de atacante. Tirando esse tipo de situação, nós temos um time que possivelmente vai ser, vamos imaginar aqui, que tem um Rato de atacante de meia reserva, ou um Rames de meia reserva, com um Galopo de meia reserva, ou um Nestor de meia reserva, ou um Michel Araújo. No ataque, Eric Ferreirinha e também um Tiquinho Soares. Vamos imaginar que esse time é o time do Red Bull Bragantino ou é o time do Atlético do Paraná. Tiquinho e Eric e Ferreirinha com Ramos Rodrigues, Galopo armando esse time. Não é time para ser campeão brasileiro? Não é time que você fala, esse time vai ser campeão brasileiro, briga a título. E também conta com Alan Franco e Ferrarese numa zaga reserva. Não me conformo ainda que o Ferrarese é reserva do Diego Costa, mas hoje ele é reserva. Você tem na lateral direita o Moreira e o Rafinha e o Igor Vinícius, escolhe um, dois são reservas. Você tem de volante Luiz Gustavo e Bobadilha e Luan, reservas. Sabe, é um time, tirando o lateral esquerdo, e você tem o goleiro Jandrei, que é um goleiro mediano, não é excelente, mas também não é péssimo, é um goleiro normal. E aí você não tem lateral esquerda. Patrick Lanz e o Wellington tá faltando lateral ali. Tirando a lateral esquerda, o São Paulo com o Tiquinho, ele monta um time reserva postulante, que pode, com toda certeza, ganhar o Campeonato Brasileiro. Então ficaria, sim, formidável ter o Tiquinho Soares. Ficaria esplêndido, maravilhoso ter o Tiquinho Soares no São Paulo. Basta saber se o São Paulo vai investir no Tiquinho Soares. Não é investir muito, é tentar tirar ele do Botafogo de uma maneira até que tranquila. O São Paulo tem ainda para receber do Henrique Almeida lá no Botafogo. Os caras não devem querer pagar. O John Textor nem encara o assunto como realidade para ele, mas o São Paulo pode tentar uma negociação com o Tiquinho e falar, vocês estão querendo tirar o Tiquinho? Então vamos tirar aí, eu vou ajudar vocês, eu quero ele aqui. E o São Paulo, que vai trazendo o Tiquinho, se trouxer, coloca um time, falar pro Tiquinho, você não vai ser reserva, você vai ser de um outro time do São Paulo pra ganhar o Brasileiro. É top pensar isso ou não é? Eu quero muito ouvir a sua opinião, porque o vídeo de hoje foi esse e eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!